Bom dia, sextos anos. Aqui é a professora Geise. Vamos para mais uma live de língua portuguesa. Hoje nós vamos iniciar a explicação de um novo gênero textual, qual eu havia falado para vocês na semana passada, chamado propaganda social. Pode ser. A propaganda social. Esse gênero tem estratégias voltadas para a conscientização de alguma causa social, como exemplo, campanha de agasalho, adoção de animais, prevenção às doenças. Nós temos vários tipos de propaganda. Tem a comercial, que é para vender um produto. Tem propaganda eleitoral, que está vigente no momento. Então, para vocês saberem diferenciar o que é propaganda social. Conceito de propaganda em geral. A propaganda está ligada a propagar, expandir ideias, informações sobre um determinado serviço ou produto. Está digitado errado aqui. Ou produto. Tem como objetivo persuadir ou convencer. É a mesma coisa, persuadir ou convencer o público sobre determinado assunto em particular. É importante se atentar nas propagandas sociais ao... Aqui está dentro da própria estrutura do gênero, tá? Eu peguei aqui as questões da estrutura. O título, as cores, né? As cores chamam atenção. A fotografia, a ilustração, o desenho da propaganda, ele diz muito, né? É um texto não verbal, mas ele diz muito. O texto em si, a logomarca do produto, quando é um caso de uma empresa, ainda que seja voltada a uma causa social, existe uma logomarca que vai chamar a atenção do público. O som, se essa propaganda for através de um vídeo, por exemplo, eu oportunizei para vocês na atividade da semana passada um áudio, né, um vídeo do Maurício de Souza, falando sobre a prevenção do coronavírus, a turminha da Mônica, falando, né, cantando aquela musiquinha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Então, a sonoridade, a música, ela chama atenção. Ali está sendo repetitivo a trilha sonora, né, a música, o que diz nessa trilha sonora, que vai chamar a atenção do público-alvo. Aqui eu fiz para vocês um mapa mental, eu acho que vai situar bem no conceito de propaganda. Eu tinha achado um na internet com uma linguagem muito adulta para a série de vocês, aí eu adaptei essa linguagem de uma forma mais simples para que chegue ao entendimento de vocês. Tá? Aqui eu tenho a propaganda social, que é a chave, que é o gênero textual, né? Onde ela veicula, né? Onde ela circula. Em mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter. Outros canais de comunicação mais tradicionais, a TV, o rádio. No caso do rádio, a sonoridade é muito importante. Outdoors, né? Aqueles cartazes enormes que você vê sempre em frente ao shopping, ao empreendimento imobiliário, quando alguém está construindo um prédio, coloca lá um outdoor enorme, né? Em revistas, né? Hoje não é muito usual, mas tem gente que ainda tem esse hábito da revista. Tem propaganda, por exemplo, a revista Natura, né? É uma revista de propaganda, né? A revista da Avon. Sempre colocam lá pessoas que têm uma aparência bonita, que vendem uma imagem, né? Para que você se interesse em manter essa eterna juventude e comprar o produto aí. Tá? Linguagem. A linguagem é fundamental na nossa área. Então, ela utiliza a linguagem objetiva. A função de linguagem que existe aí nessas propagandas, ela é conativa ou apelativa, com o objetivo de convencer o cliente ou o público em geral. Por exemplo, quando alguém faz propaganda de um carro, coloca o dono do veículo como se ele fosse um super-homem, como se ele fosse voar com aquele carro, né? E aí a pessoa se sente tão importante, tão
tão valorizada comprando aquele veículo, né? E essas chamadas dessas propagandas convencem sempre, né? Principalmente o público masculino, tá? A mulher normalmente ela usa o carro por necessidade, o homem já é o status social mesmo. Objetivo: conscientizar as pessoas sobre vacinas, no caso da propaganda social, né? Vacinas, doação de animais, englobando causas sociais. Então, tem sempre o intuito, no caso da propaganda social, de atingir causas sociais, né? Tudo que vai ser assim em prol do bem comum, tá? O público-alvo, sociedade em geral, todos que se interessam por causas sociais. Por exemplo, agora, né, muito vigente a questão das causas em prol dos animais indefesos, né? Tem pessoas que querem até construir um hospital direcionado para animais. Então, assim, qual o público que vai se interessar? Pessoas que são muito apaixonadas por animais, tá? Não sei se é o caso de vocês, acredito que sim. Utiliza verbos no imperativo. Os verbos no imperativo, eles dão uma sugestão, uma ordem, um conselho, né? Doe animais, doe sangue, né? Ajude o idoso, ó, sempre dando conselho, sugestão, uma ordem, né? Agora, eu coloquei para vocês nessa atividade 2 imagens, porque na propaganda a imagem diz muito, né? Nós temos aqui, a primeira imagem, um texto verbal e não verbal. Eu tenho um gatinho, um pet aqui, né? Todo agasalhado, todo elegante, um cachorrinho também. E a frase de efeito aqui, ó, utilizando o verbo no imperativo, ó. Doe e aqueça mais focinhos nesse inverno. Quem que tem focinho? Animal, né? Então, qual é o intuito dessa propaganda? Campanha de agasalho para animais, tá? E sempre surte efeito, porque as pessoas que gostam acabam ajudando, né? Aí pode ver que eles estão colocando ali uma logomarca, uma patinha, né, que é a logomarca do pet. Tem vários detalhes na propaganda que vai comunicar muito. E o olhar desse animal é o olhar de pessoa carente, ó. Um olhar carente. Até no olhar chama atenção. A segunda imagem, nós temos aqui uma escada. De fundo, a imagem do Pico Everest, que é muito alto, muito íngreme, né? E uma frase lá, ó, para alguns isto é Everest. Ajude a adaptar a cidade para pessoas com deficiência. Por quê? As grandes cidades, de modo geral, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, não tem acessibilidade para pessoas cadeirantes, né? Às vezes não tem uma rampa para essa pessoa subir com a escada. Então está bem chamativo ali que as cidades precisam se adequar, né, a essa acessibilidade aí, tá? Então as 2 propagandas têm um intuito social. Agora vamos lá para a atividade que eu postei. Primeiro, você já teve contato com algum tipo de propaganda social? Se você já teve, comente. Se não, eu acredito que vocês já tiveram, porque no 6º ano vocês já passaram pelo primário. Algum momento a professora deve ter falado sobre campanhas, né? Então, acredito que sim. Essa resposta é pessoal, se atenta à ortografia, tá? 2, observando a imagem 1, que é a imagem dos animais, né, de propaganda social, o que pode notar em relação ao tema retratado? O tema é o assunto em si, né? Fala da campanha de agasalho para animais, campanha de agasalho para moradores de rua, campanha de agasalho para idosos, todas estão corretas. Está muito fácil, está de graça essa questão. 3, observe a imagem 2 e responda. Percebe-se claramente que as cidades não estão adequadas ao acesso de pessoas com deficiência física. Todas as cidades estão totalmente adaptadas à acessibilidade de pessoas com deficiência física. C, há uma preocupação enorme sobre esse tema em torno do mundo. Vocês acham que os
as nossas políticas públicas, nossos governantes, ou a própria sociedade está tão preocupada com esse tema? O que você acha? Tá? 4. Ouça o vídeo de Maurício de Souza, eu coloquei um link lá na atividade para vocês, e responda: qual a intenção da campanha de conscientização sobre a Covid-19? Tá? Então, temos lá, letra A, a intenção do criador da Turma da Mônica é atrair o público infanto-juvenil para a prevenção da doença de forma lúdica. O que é uma coisa lúdica? Divertida, agradável, ilustrativa, né? B, não se preocupa com questões sociais. Você acha que o Maurício de Souza não se preocupa com questões sociais? E a C, o Cascão passou a tomar banho após essa campanha. E, como eu disse para vocês, toda questão objetiva ela vai por eliminatória. Então, aqui é mais absurda, que é menos importante, você vai eliminando, tá bom? Né? 5. Agora que vocês tiveram contato com a propaganda social, pesquise várias propagandas que vocês tiverem interesse aí e grave um áudio. Vamos lembrar que nós estamos trabalhando a oralidade ainda. Grave um áudio enviando à professora, né? Pode mandar para mim no particular.